Bem-vindo, signo de Leão. E aí, como que vocês estão nessa semana? O que vocês têm sentido ultimamente? Bem-vindos ao meu canal de tarô. Eu me chamo Vicente e aqui nós utilizamos o tarô como uma ferramenta de autoconhecimento e reflexão, ok? Utilize também com discernimento, é uma leitura coletiva, não vai ressoar com todo mundo. Pega aquilo só que fizer sentido para você, o que não fizer sentido, você solta, tudo bem? Então, pessoal, vamos lá. Quais são as energias para o mês de agosto? Eu peço que o universo, que as boas energias, as frequências mais elevadas me orientem nessa mensagem para que nós possamos descobrir as bênçãos para o mês de agosto, para o signo de Leão. Vamos lá, Leão. Quais são as energias positivas, as energias, as frequências que vão abençoar esse mês para você? Opa, muitas cartas. Vou aceitar a primeira que saiu aqui, que é a carta de 6 de copas. Essa carta é muito linda. Ela fala sobre alguma coisa que você tá, um resgate, né, que você tá de fato. Só um minuto que eu vou. Vamos lá, Leão, tive que parar aqui só porque meu gato queria entrar, perdão, tá? Então, continuando, essa carta é muito linda. Ela fala sobre algo, talvez alguma coisa que você esteja curando do passado, algo que você, um resgate que precisa ser feito, algo, talvez algo que te deixa um pouco triste, melancólico, mas essa carta é linda porque ela está falando de um processo de você reconhecer, integrar isso dentro de você e resolver, tá? Então, talvez agora você esteja se sentindo um pouco denso, pesado, alguma coisa do passado tá te incomodando, alguma angústia, alguma coisa, talvez alguma ferida emocional da sua infância, né? E em agosto você vai conseguir de alguma forma resolver isso, né? Você vai dar luz a essa ferida, a isso que te incomoda, a essa dor. E olha que lindo, né? A morte e 5 de espadas. Então as pessoas às vezes se assustam quando sai a morte, gente. Eu acho maravilhoso, porque a morte ela tá falando sobre você deixar morrer aquilo que precisa ir embora, sabe, da sua vida, para o novo entrar. Então, se eu tô meio assim cansado da minha rotina, da minha realidade, é porque eu preciso deixar embora isso para o novo vir para mim. Então, é muito natural, sabe, no outono, que as folhas secam, e aí vem a primavera, que é a próxima estação de agora, em setembro, depois de agosto, e aí tudo, né, flui, as flores desabrocham, fica tudo muito mais lindo. Então, talvez você esteja passando por um ciclo aí emocional de deixar ir embora, soltar algo, alguma memória, alguma ferida, talvez de abandono, algo que te entristeceu, né? Muito, alguma coisa da sua infância, provavelmente, ou algo que você desistiu e que você precisa se perdoar, tá? Perdoar os envolvidos, precisa aceitar como foi e entender que agora você pode fazer diferente. Ok, Leão? Então, talvez você tenha sofrido algum tipo de abandono, né? Abandono paterno, essas coisas. Abandono, alguma coisa que você. Opa, quase virou aqui. Olha só. Então, o 5 de ouros fala sobre escassez. Então, eu estou me conectando com pessoas aqui que viveram alguma escassez, provavelmente na infância. Muito difícil, um momento muito desafiador, né? E que tiveram que abrir mão aí de algumas coisas. E que agora você está curando isso de alguma forma. Você está curando essa escassez. Ela não te define, ela não define quem você é, não define a sua vida. Mas talvez você tenha guardado isso lá no fundo de você, porque dói, né? E aí você não estava entrando em contato com isso há muito tempo e de alguma forma isso veio à tona. Por quê? Porque você precisa curar. Porque você já superou isso, né? E você precisa ser curado de alguma forma, tá? O que tem mais aqui, oráculo? Para o signo de Leão durante o mês de agosto.
Então você vai passar aí por um processo de muita cura, ó. Aqui é o 6 de ouros, perdão, 6 de ouros. Então aqui, Leão, apego, vai ter que soltar. Apego material, apego emocional, apego a algo, a uma situação, uma pessoa, vai ter que soltar pra agora, solta. Então, de repente, você vivia ali com uma família que era muito materialista, porque viveu muito a escassez. Eu falo isso porque, assim, eu venho de uma família de pessoas que são um pouco acumuladoras, porque vieram, sofreram a seca do Nordeste ali nos anos 60. Boa parte da minha família é nordestina, veio para São Paulo nesse trânsito de melhorar de vida, de buscar emprego. Então, eu vivenciei isso de alguma forma na minha família também. E aí, quando você recebe novas oportunidades de dinheiro, você fica se sentindo culpado também, né? Por você ter tido mais oportunidades do que as pessoas de antigamente da sua família. Então, você vai ter que trabalhar aqui a questão do apego emocional, do apego material, do apego de alguma forma. Trabalha muito essa questão de você soltar aquilo que você não pode resolver, aquilo que está fora do seu alcance, aquilo no qual você não tem controle. Às vezes você fica pensando muito em como você poderia ajudar determinada pessoa, em como você poderia salvar determinada pessoa, e você precisa soltar isso. Precisa soltar. Precisa reconhecer aqui, ó. Aí você fica meio confuso, se apegando àquilo que não faz mais sentido, aquilo que já não dá mais certo, sendo que tem coisas novas aqui, ó, para você. Coisas novas, oportunidades melhores. Então, Leão, agosto marca aí um ciclo de cura emocional. Marca um ciclo de você trabalhar o desapego. Sentindo um certo peso, uma tristeza, você vai superar isso, tá? Você vai superar isso, mas você precisa sentir. Não adianta você ignorar, entendeu? 2 de copas. Então, o 2 de copas aqui, ele tá trazendo para você a questão da parceria. Então, talvez você tá pegando muita coisa para você. Você pode confiar mais nas pessoas. Essa parceria aqui, ela pode ser profissional. Então, é um mês que você vai trabalhar uma dor aí, algo que tá te incomodando. Algo que tá te incomodando. Uma tristeza. E você precisa de alguma forma. Você não vai resolver isso tudo sozinho, tá? Você vai precisar pedir ajuda. Peça ajuda. Se você tá sentindo alguma questão emocional, peça ajuda. Não fique tentando resolver tudo sozinho. Você trabalhar com mais, assim, ter mais empatia, sabe? Olhar para as coisas com mais amor, com mais integridade. Às vezes a gente fica se cobrando por umas coisas assim que naquela época, naquele dia, naquela situação, naquele momento do passado, eu dei o melhor de mim com o que eu tinha, entendeu? Não adianta você tentar fazer diferente, já foi. O que você pode mudar agora é o seu presente, né? O seu futuro, é daqui em diante, não o que já foi. Então você precisa de alguma forma se conectar mais com o seu futuro, né? E superar essa ferida do passado. E aí vai ter uma parceria que vai te ajudar a superar essa ferida de alguma forma. Seja uma amizade, seja um relacionamento, seja um novo trabalho. E você também ser mais parceiro de si, sabe? Se cobrar menos, se perdoar, ser mais seu próprio amigo, sabe? E aí você fica com essa questão, esse eco do passado, isso já foi, já passou, você já superou isso, entendeu? E você precisa de fato soltar.
trabalhar aí desapego emocional. Rei de paus. Trabalhar mais a sua segurança, a sua autoconfiança. Você tem medo que essa situação volte a acontecer de alguma forma, né? Que te falte algo, enfim. E você já não precisa mais ter esse medo. Porque você já cresceu, porque você já é um adulto, porque você já superou, você é uma outra pessoa, você tem uma outra cabeça. Então, o Rei de Paus, ele fala muito sobre você ter alcançado uma maturidade, você ter ali, você ser alguém forte, alguém, um líder, de certa forma, alguém que inspira as pessoas, que é corajoso, que toma atitude, que tem proatividade, que quando precisa vai lá e faz, entendeu? Mas que tá sofrendo com essa questão. E ainda que você tenha muita maturidade, ainda que você seja alguém muito forte, alguém muito legal, muito incrível, você tem as suas vulnerabilidades e você precisa ser mais parceiro de si. Você não é de ferro, entendeu? Você é de carne e osso e você tem as suas emoções, os seus sentimentos. Então você precisa integrar tudo isso dentro de você. E respeitar também o que você está sentindo, sentir o que você precisa sentir. Não anule o que você está sentindo. Se você se comprometer consigo mesmo, ser mais parceiro de si, né? Superar essa situação, já caíram aqui. Olha só. Gente, como eu amo o tarô. O tarô, ele é assim, de uma força, ele elucida os caminhos e nos traz clareza mental. Então, quando eu tava falando para você, se você ser mais parceiro de si, se você se comprometer a cuidar mais de si, saiu aqui seis, é, perdão, 4 de paus e a força. O 4 de paus, ele fala sobre vitórias na vida familiar. E a força fala sobre você domar esse leão interno. Eu tô me conectando com pessoas aqui que vão vivenciar um processo muito bonito nesse mês de agosto. Eu tô até um pouco emocionado. No sentido de que você vai alcançar uma coisa nova dentro de você, um estado novo, um eu novo dentro de você. Você vai superar, curar uma ferida interior, emocional, provavelmente algo da sua infância, alguma questão familiar, entendeu? Que você vai superar aqui, através do seu sucesso profissional, pessoal, afetivo, você vai trazer um padrão novo, você vai curar um padrão na sua família, um ciclo que estava doente, você vai trazer cura, saúde através da sua vida, não salvando o outro, mas salvando a si mesmo. Isso vai ser muito bom. Você vai se tornar uma referência muito positiva para os seus familiares. Mas você tem que cuidar de si primeiro. Você tem que ser parceiro de si primeiro. Você tem que ser alguém que se apoia antes de tudo. Trabalhar muito a sua autoimagem, o seu auto-amor. Uma energia de cura belíssima para você. Só faltou sair a carta da estrela. Mas aqui a gente percebe que você vai sair de agosto diferente. Vai sair diferente da mesma do que você entrou. Então você vai entrar no mês sentindo um pouco de uma energia assim mais introspectiva, uma energia mais talvez densa, alguma coisa do passado, e você vai sair assim leve no mês de agosto. Você vai sentir muita leveza. Depois ali do dia 15, você vai sentir mais harmonia, você vai sentir mais inteligência emocional, sabe? Que é o que a força traz também, você sentir a sua força. Então, se eu vivenciei uma situação muito difícil no passado, hoje eu tenho outra cabeça, eu tenho mais ferramentas, eu tenho uma outra mente e eu consigo fazer diferente. Eu não preciso repetir os mesmos erros, os mesmos comportamentos e padrões dos meus familiares. Eu consigo fazer diferente. Eu posso e eu mereço ter o sucesso. Ter sucesso é uma forma incrível de você honrar quem veio antes de você. E mesmo que te gere culpa, né, você não. Porque às vezes a gente quer repetir as mesmas coisas para sentir que a gente é igual. A gente não precisa, você é diferente. Você tem algo diferente. Você pode escolher mais o seu caminho, você pode escolher mais
ter mais escolhas na sua vida. E isso vai ser muito bom para sua família. Então, toda a felicidade que você traz para si, você engloba também para todos os seus familiares. O padrão que você muda afeta não só você, mas a sua vida familiar também, os seus familiares. Eles também aprendem com o seu sucesso e com o seu avanço. O seu sucesso não é só seu, ele é de todo mundo que veio antes de você. Só que não dá para você querer salvar o outro, entendeu? Você tem que salvar a si mesmo. É aquela métrica do avião. O avião tá caindo, eu vou colocar a máscara no outro. Aí eu vou desmaiar? Também não vou conseguir colocar a máscara no outro, não. Eu vou colocar a máscara em mim, de oxigênio, e depois eu vou colocar no outro. Aí sim, depois de me salvar, que eu vou ver se eu tenho condições de ajudar outra pessoa. E aqui me parece que você tá só querendo ajudar os outros, olhar para a dor dos outros, projetando a dor dos outros, pegando demais para si e não cuidando de você. Então você precisa cuidar mais de si, se permitir sentir essa dor, passar por ela e você vai conquistar algo muito bonito esse mês, Leão. Algo muito bonito. Se você sentir vontade de chorar, chore, tá? Talvez algum dia você sinta muita vontade de chorar. É uma liberação emocional que você vai sentir. Vai ser muito importante, porque quando a gente chora, a gente deságua. Às vezes as emoções ficam presas dentro da gente, isso faz mal. Então você precisa pôr pra fora de alguma forma. Sabe como você pode fazer isso? Se você não der conta de chorar, porque às vezes tem pessoas que não conseguem, né? Você pode escrever, tá? Uma carta pra si, uma carta pra alguém, e você precisa de repente conversar e você não consegue dizer essas palavras para a pessoa, então, ou às vezes você precisa conversar consigo mesmo. Então, tem um momento aí onde você vai escrever e colocar tudo para fora, tudo que você está sentindo, todas essas angústias. Você vai descobrir que você é muito mais forte do que você imagina. Certo, signo de Leão? Uma energia muito incrível para o mês de agosto. Você vai sair renovado, você vai sentir alegria, você vai sentir assim um poder pessoal, algo novo vai entrar, uma camada nova, uma mentalidade nova vai vir para você, mas você precisa passar por esse processo, não adianta pular etapa. Então você precisa soltar, né? Soltar, ok? Para soltar, você precisa, tem várias ferramentas. Você pode escrever, você pode chorar, você pode conversar com alguém, você pode ir na terapia, você pode, de repente, pintar um quadro, você precisa colocar para fora de alguma forma. E olha que lindo, fundo do deck. Os namorados? Será que vai pintar romance? Então, algum romance aí pode aparecer para você no final do mês. Romance que eu falo aqui, gente, não é necessariamente uma pessoa, pode ser um projeto, pode ser uma paixão nova pela vida, por você mesmo. Você vai se apaixonar por você mesmo, ou por alguém, ou por algo, tá? Pode ser uma pessoa, mas pode ser também um trabalho, pode ser também um projeto, pode ser. Depende aí do seu contexto, tá bom? Aí você vai adaptar. Se você estiver buscando uma pessoa, provavelmente vai ser uma pessoa, mas se você estiver buscando uma nova realidade, provavelmente vai ser uma nova realidade. Então, você vai se apaixonar por uma nova vida, a vida que você está criando para você, a vida que você está construindo para você já há algum tempo. Você vai, de repente, vai cair uma ficha para você. Uau, eu sobrevivi. E eu conquistei algo muito lindo. E eu estou conquistando algo maravilhoso e vou conquistar muito mais. Então vai cair uma ficha para você aí, a sua mente vai mudar. Você vai criar uma nova mentalidade. Isso vai ser muito positivo. Certo, signo de Leão? Então, muito obrigado por vocês terem ficado até aqui e até a próxima leitura.